Mulheres que deram a chance ao Pulha. Como foi isso? Após algumas datas, ele começou a ficar muito sério. Eu lhe disse com calma e honestidade que eu não estava pronto para um relacionamento sério e que ele merecia estar com alguém que estivesse. Ele se virou completamente depois de um pouco de não me chamando. Eu me levantei e comecei a sair do bar. Ele então disse: você deve se cuidar no futuro, especialmente ao entrar em seu carro. Eu fiquei extremamente paranoico durante meses depois. Verificava meu banco de trás e debaixo do meu veículo. Nunca mais ouvia tão somente uma ameaça vazia, mas não um momento divertido. Isso foi como há 15 anos. Sim, ele ainda é solteiro. No final de um encontro estranho e terrível, ele me pediu um abraço quando eu estava me virando para sair. Enquanto eu me afastava, ele agarrou à força a parte de trás da minha cabeça e enfiou sua língua na minha boca antes que eu conseguisse me libertar. Na manhã seguinte, eu tinha um e-mail de 3 páginas em minha caixa de entrada me dizendo todas as coisas que estão erradas comigo e porque ele não está interessado em um segundo encontro. Tive uma má vibração, mas meu amigo me disse que ele era um bom rapaz, então fomos a um encontro e ele pediu para dirigir meu carro. Ele refreou minhas jantes e falou sobre como ele foi despedido injustamente de seu trabalho. No fim de semana seguinte, evitei suas ligações em vez disso, fui jantar fora com amigos. Enquanto eu estava fora, ela invadiu meu apartamento. Meus vizinhos e a polícia estavam esperando lá fora quando eu cheguei em casa. Passei a noite com minhas mães. Ela apareceu às 0300 quando deixei sair e estava tentando entrar em uma janela. Um oficial maravilhoso passou o resto da noite na entrada da casa. Avançava rapidamente algumas semanas e ela aparecia no meu trabalho. Me acompanhava e me entregava papéis dobrados. Eram 8 a 10 papéis escritos à mão na frente e atrás, onde ele alternava entre dizer-me que eu era o amor de sua vida e porque ele me odiava e desejava que eu morresse. Eu estava aterrorizado. A segurança o escoltava para longe. Nunca mais o vi, mas descobri mais tarde que ele fez a mesma coisa com uma garota em Spokane. Mas ele foi capaz de realmente entrar, espancá-la e aterrissá-la no hospital. E para todos que perguntavam, o amigo estava namorando meu melhor amigo e o bom rapaz era seu primo. Acho que ele realmente queria que nós dessemos bem para que todos nós os 4 pudéssemos sair juntos ou algo assim. Ele ficou chocado com as ações de seu primo, mas me disse mais tarde que tinha pensado que tinha mudado. Eles não namoram mais e não conversam com ela há anos e anos. Isto aconteceu há 20 anos no PNW. Conheci-o quando trabalhei como caixa em uma pequena loja no centro da cidade. Não era meu tipo e parecia um pouco estranho, mas eu era jovem e não tinha nenhuma experiência real de namoro. Concordei em tomar café como amigo e deixei claro que não tinha interesse romântico. Ele se convenceu que era Gatsby e que eu era sua Daisy. O filme Great Gatsby tinha acabado de sair naquele ano. Começou a me perseguir e a me enviar cartas e presentes sem fim no trabalho, descrevendo como estávamos destinados a ficar juntos. Quando eu o confrontei para parar, ele começou a mandar seus amigos me seguirem no trabalho ou aparecerem para dar uma olhada em mim. Passei as noites lá fora e tive que fechar a loja sozinho. Acabei desistindo daquele emprego e as coisas ficaram fervilhantes. 7 meses depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era o mesmo cara. Ele acabou de sair de uma curta pena de prisão e estava me avisando que pensava em mim todos os dias e que ia me encontrar para que finalmente pudéssemos estar juntos. Inventei uma história que eu estava viajando para o exterior para a faculdade e que iria embora indefinidamente. Mudei meu número e felizmente não tive mais notícias dele. Vou dar a rara história de sucesso, não comigo, mas não é tão ruim quanto as outras. Ele era meio assustador, esquisito e com o pescoço pesado. Saímos e flertamos porque eu não queria ser visto como superficial e não sabia como manter os limites. Mas eu não estava realmente interessado. Aparentemente, ele fez alguns comentários maliciosos às pessoas que ambos conhecíamos sobre como eu não saio com monomugles, pessoas monogâmicas. De qualquer forma, o que é uma coisa má de se dizer. Alguns anos depois eu o vi em um golpe e ele me acenou e eu estava nervoso. Mas ele disse: "Ei, eu queria me desculpar. Eu era um verdadeiro idiota para você com seus amigos. Eu fiz muito trabalho comigo mesmo e percebi que mulheres que não gostam de mim não é um problema deles. É um problema meu." Eu o perdoei e nós saímos algumas vezes depois disso com os reclusos. Bom rapaz. Tinha acabado de passar por uma fase de crise. Este cara era bonito, mas muito interessado em mim por não saber nada sobre mim. Não era como quando falávamos.
E eu era um livro aberto. Eu sentia uma forte conexão que me levaria a querer compartilhar informações com Ellie. Esta não foi uma conexão. Sinto que conheço este homem desde sempre. Eu só pensava que este era um encontro normal. Mas tinha um pressentimento de que algo estava errado. Ele falou comigo como se eu tivesse sido sua namorada por meses. Saímos em 13 encontros. Nunca tivemos sequer uma relação íntima. Após o terceiro encontro, eu tinha tomado minha decisão com base em nosso curto período de tempo conhecendo-nos e deixando-o saber que eu não tinha interesse em continuar namorando e que não nos via sendo compatíveis a longo prazo. Então, ele me trancou em seu carro. Começou a me perguntar se eu queria me mudar para a Califórnia com ele, WTF. E começou a chorar, agitar comigo para resolver isso. Tentei ser muito simpático, mas cheguei ao ponto de ter medo e não ter certeza de como isto iria acontecer, já que ele era praticamente um estrangeiro. Então bati em seu painel e disse que se ele não me deixasse sair do carro imediatamente eu estaria chamando a polícia. Então ele ameaçou se matar se eu não passasse a noite com ela em sua casa. Eu nunca teria ido à casa deste homem. Ele finalmente me deixou sair depois de 1 ou 2 horas. Mas ficou no estacionamento do meu apartamento quase a noite inteira e me ligou sem parar. Cerca de 1 mês depois ele me mandou uma mensagem do nada com um parágrafo muito longo pedindo desculpas profusamente, dizendo se eu alguma vez mudasse de ideia para ligar para ele. Eu apenas agradeci pelo pedido de desculpas e desejei-lhe felicidades. Espero que ela esteja indo bem, mas não queria fazer parte disso. O cara do apartamento em frente ao meu começou como um cara muito legal. Apresentou-se. Ofereceu refeições quando ele tinha cozinhado demais. Apenas um grande cara por todos os lados. Em poucas semanas, ficou claro que ele era um alcoólatra. Eu tenho um irmão em recuperação, então eu realmente simpatizei com ele. Eu saí do meu caminho para sentar-me com ele, e eventualmente chamei uma ambulância quando ele se retirou. Reino Unido. Então chamar uma ambulância é grátis. Isto continuou por pouco tempo, comigo sentada com ele 2 ou 3 vezes por semana, esperando por uma ambulância. Uma noite depois que ele começou a se adaptar, ele continuou agarrando meus seios. Eu já estava ao telefone para o serviço de ambulância, mas a mulher me ouviu dizendo a ele para parar e mandou a polícia também. Ele foi retirado. Como de costume, peguei suas chaves e disse a ele para bater por elas na manhã seguinte. Bem, na hora em que cuidei dele, o apalpamento piorou. E então, lentamente, minha vida também piorou. De repente, eu tinha fogo do lado de fora de minhas janelas, e cadáveres de ratos mutilados deixados no degrau da minha porta. A polícia foi chamada após cada incidente, e eu conheci um policial que foi colocado no meu caso muito bem. Ele sugeriu que eu colocasse câmeras, então eu as coloquei. Havia filmagens do vizinho parado no pátio às 3 da manhã, apenas olhando para minha janela, várias noites seguidas. Aterrador, mas não ilegal. Bem, 2 semanas depois disso, meu vizinho se passou. Havia construtores no jardim ao lado do nosso, e aparentemente eles o acordaram às 16 horas. Ele saiu correndo com uma faca de cozinha e esfaqueou 2 dos construtores e o cão do vizinho. Todos sobreviveram. Ele também cortou um monte inteiro de pneus em nossa rua. Quando a polícia veio revistar o apartamento do cara, meu amigo policial me disse, fora dos registros, que o vizinho havia fingido ser um alcoólatra o tempo todo. Ele entrava na ambulância, ia até o hospital, e depois se examinava e voltava para casa. Além disso, encontraram meia dúzia de ratos em decomposição em sua banheira. Mais tarde, encontraram um martelo ensanguentado debaixo de sua cama. Seria de se pensar que a prisão dele seria o fim, mas não. Ele colocou meu nome, foto, endereço e número de telefone em um local de prostituição. Tive homens me perseguindo agressivamente por intimidade várias vezes por hora durante 2 semanas inteiras antes de cortar todos os laços e fugir da cidade. Da última vez que soube, ele estava preso por causa da GBH, mas isso foi há alguns anos atrás. Sim, ele estava na prisão. Nunca mais vou cometer o mesmo erro. Em nosso primeiro encontro, pedi uma cerveja. Ela veio para a mesa super espumosa. Eu estava distraído por um momento, mas quando olhei novamente para ela, havia marcas muito claras de gotejamento na espuma, como se algo tivesse sido deixado cair nela. Inventei uma desculpa para não me sentir bem e saí dali. Ops, não posso sair de lá. Meu idiota dirigiu e meu carro foi valorizado. Eu, muito desconfortável, peguei o carro de manobrista e ambos entramos. Ele me pediu para parar em um posto de gasolina para poder comprar cigarros no caminho. Graças a Deus,
porque eu sabia que ir à casa dele não era uma boa ideia. Assim que ele saiu no posto, eu o deixei lá. Eu nunca deveria tê-lo deixado entrar em meu carro. Mas entrei em pânico. Eu não sabia do que ele era capaz. Isto foi há mais de 15 anos. Agora estou felizmente casada com a melhor coisa que já me aconteceu. De volta ao ensino médio. Várias de minhas amigas e eu, também feminina, tivemos um período de folga antes do almoço. Então estávamos todas sentadas em volta de uma mesa conversando. Uma das guardas de segurança feminina veio até nós e me disse que havia uma nova estudante de intercâmbio de Amsterdã que me achava bonita. Mas ela estava nervoso demais para vir até aqui se apresentar. Eu não tenho nenhum interesse em homens. Mas achei que não havia nenhum mal em deixar o cara vir sentar conosco e ajudá-lo a se sentir mais confortável em nossa escola. Então ele vem, senta-se conosco e conversa um pouco. Ele parecia bastante tímido. E tinha cerca de uma dúzia de piercings em cada braço que ele continuava mexendo, e um monte de piercings faciais. Então a classe deixa sair e as pessoas, incluindo um monte de meus amigos homens, começam a aparecer para o almoço. O primeiro amigo masculino se senta e se apresenta. O cara novo não responde tudo. Nem sequer olha para o amigo. Estranho. Talvez apenas tímido. O segundo amigo macho vem e se senta. A mesma coisa. Um pouco inquietante agora. Continuamos tentando incluí-lo durante o almoço. Mas ele só respondia às mulheres. Nem sequer reconhecia os outros caras à mesa. Nunca mais falei com ele depois daquele período de almoço e 2 semanas depois ele foi expulso por bater uma garota contra um armário e sufocá-la ao ponto de quase desmaiar. Há alguns anos, fui a uma cervejaria para encontrar um rapaz em um encontro pela primeira vez. O garçom começou uma conversa e me perguntou se eu estava esperando alguém mais. Eu disse a ela que estava no encontro às cegas e que não tinha conhecido o cara antes. O garçom me perguntou se eu queria estabelecer uma palavra de código. Como eles não serviam os tots de leite, se eu pedisse uma dele, ele saberia que algo estava acontecendo e me ligaria de volta para que eu assinasse o recibo em seu lugar. O garçom continuava a me verificar com frequência. Eventualmente, eu pedi um stout de leite. Quando chegou a hora da conta, eu pedi que fosse dividido. Meu acompanhante colocou suas bebidas na minha conta. Quando o garçom voltou, ele me disse que mandou retirar as bebidas. Era por conta da casa. Quando meu acompanhante me perguntou do que se tratava, eu lhe disse que o garçom havia me dito que havia algo errado com meu cartão. Então eu precisava ir ao bar com ele. Esperei um pouco e depois parti para o meu carro. O encontro ainda estava lá. Ele fez um comentário sobre como estava esperando por um abraço de despedida. Eu disse a ele, não obrigado, e que meu carro estava na direção oposta. Momentos depois, ele me enviou mensagens de texto horrendas. Ponto e obrigado, John. Talvez você tenha salvo minha vida naquele dia. Ele tinha uma higiene terrível. Eu tinha 16 anos. Ele tinha idade suficiente para comprar cerveja para meus amigos. Ele tinha um amigo que tinha algum tipo de bando inventado, que ameaçou me matar se eu alguma vez o deixasse. Eu fiquei com ele por mais tempo do que deveria. Ele me seguia até a escola no ônibus da cidade e depois andava por aí, deambulando em cima de mulheres e beliscando seus mamilos. Eu tentei terminar com ele e ele me comprou joias Looney Tunes e insistiu que estávamos noivos. Ele finalmente teve que sair da cidade por causa de algumas coisas de família e permaneceu fora por meses. Então eu considerei que tínhamos acabado e segui em frente. Quando ele voltou, ele agiu como um louco. Ele ia ao meu trabalho e me seguia e tentava me encurralar no banheiro. Seu pai era o chefe de polícia de uma universidade e sabia que eu tinha 16 anos. Meus pais também sabiam da relação. Sinto que alguns pais deveriam ter intervindo para que eu não me sentisse presa a essa relação. Eu estava no colegial, no meu último ano do ensino médio, e pensei em fazer amizade com este garoto esquisito no almoço. Ele era seu livro didático, para gorduroso, com um casaco de couro e fones de ouvido muito alto. Eu era um garoto de arte excêntrico, mas geralmente bem apreciado, e surpreendentemente bem lembrado, mesmo depois de quase 20 anos de pós-graduação. Meus amigos dirigiam a gama de classes sociais do ensino médio. Então eles deram a chance a este cara porque eu lhe dei uma chance. Meus amigos não perdoavam e rapidamente se sintonizavam com o quão assustador ele poderia ser. Eles logo pararam de entretê-lo e se separaram para uma mesa diferente. Tentei equilibrar o tempo entre ele e o grupo maior. Mas à medida que o ano avançava, fui me envolvendo mais com o grupo maior, já que nossas aulas e tarefas finais se sobrepunham em grande parte. Muitos de nós estávamos na mesma app e atividades extracurriculares. Tentei continuar conversando com ela nos corredores,
Mas ela eu não respondia, eu era curto comigo. Achei que ela se machucou durante o almoço, não fazendo mais exercício. Então lhe dei espaço. Ela não aceitou bem. Um dia eu estava em meu cacifo, trocando as coisas pela metade do dia, quando ela invadiu a rua. Ela tinha uma garrafa de Coca-Cola com ela e eu me lembro porque ela gostava de mastigar tabaco e cuspir na mesma garrafa de onde ela bebia. Eu tinha perguntado sobre isso uma vez, e ela disse: o que isso importa? Vai tudo para o mesmo lugar. E tomou um gole. Ela tinha aquela garrafa de vidro na mão, e parecia lívido. Ela me viu, jogou a garrafa na minha direção e ela explodiu no chão. Ela começou a gritar comigo sobre como eu era horrível e como eu era um traidor e me enfiou como todos os meus amigos perfeitos. Ela se levantou na minha cara e eu me senti como se estivesse encolhendo no chão. Ela bateu nos armários, fazendo-os chocalhar. O treinador de atletismo tinha ido ao fundo do corredor e correu para interromper. Este cara disse que era melhor eu tomar cuidado e sair de Tormenta. Eu passei o resto do último ano me sentindo paranoico. Eu via no corredor e ia em uma direção diferente para chegar à aula. Lembro-me vagamente de vê-lo na formatura, mas não o vi desde então. Moro na mesma área metropolitana maior. Eu não dou mais chances aos caras assustadores. Uma vez foi o suficiente. Comprei-lhe um café uma vez e conversamos sobre nossos gostos musicais. 3 dias depois, eu estava sentado em meu dormitório e recebi uma mensagem dele que era apenas uma autobiografia. Mandei de volta e a conversa ficou muito entediante. Então mandei um estalar de tela preta para ela. Ela respondeu: você está em um lugar escuro. E eu disse: sim, RS. Sua resposta foi: bem, você vai ter que sair logo porque tem aula no Inserir Prédio com professor de inserção, às 6. Eu literalmente nunca lhe contei nada sobre minhas aulas. Então ele apenas me perseguiu até que soube de toda a minha agenda. Acontece que ela era um canalha em série que se aproveitava de garotas calouros.